Olá, grande concurseiro, grande concurseira, seja muito bem-vindo ao vídeo desta semana. E no vídeo de hoje nós não vamos analisar questões de provas de concurso público. Pode ficar tranquilo que o vídeo de hoje é bem mais relaxado. Hoje eu vou comentar o edital para o concurso do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que foi publicado na semana passada, e esse certame oferece 3 vagas para dupla habilitação português e inglês. Então, para os professores de dupla habilitação que estão atuando na área de língua inglesa e se interessam por esse certame, esse vídeo é para você, tá? Como eu sempre costumo dizer aqui, uma boa preparação para o concurso público, ela começa pela leitura minuciosa do edital. Não vou fazer a leitura minuciosa, mas vou destacar aqui alguns pontos muito importantes que você deve ficar atento antes de qualquer coisa, inclusive de fazer a sua inscrição para saber se esse concurso é para você. E outras informações também para te ajudar a se organizar na hora da preparação dos seus estudos para o concurso público. Eu já havia comentado no ano passado, em um vídeo aqui no canal, que 2025 seria o ano dos concursos para o Magistério Federal. Nós tivemos no início do ano 2 concursos lá no Rio Grande do Sul, né, do IFSU e do IF-Farroupilha. Agora nós temos esse edital também para o Instituto Federal do Mato Grosso. Temos aí a previsão do Instituto Federal da Paraíba pela banca IDECAN, que já foi escolhida. Estamos também aguardando a publicação do edital do IF Pernambuco, ou seja, tem várias oportunidades aí para você que está interessado em ingressar no Magistério Federal. Tá? Então vamos comigo lá para a tela do meu computador, que eu vou fazer a análise de uns aspectos importantes do edital e ao final do vídeo eu volto aqui para trazer as minhas conclusões para você. Bem, então temos aí na tela do computador o PDF com o edital do concurso público para o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? A primeira informação importante que eu já deixei destacada aqui é a instituição que vai realizar esse concurso. A instituição responsável é a OCP, o Instituto AOCP. O Instituto AOCP ele já foi o responsável pelo concurso do Instituto Federal do Maranhão em 2023 e foi também responsável pelo concurso do Instituto Federal Baiano que aconteceu em abril de 2024. Tá? Essas são as provas mais recentes que nós temos desta banca examinadora. Informação importantíssima, vamos começar pelo lado bom da história, né? Para os cargos de magistério federal. Bom, para esse concurso em específico, nós temos aqui vagas para professores de português e inglês. Dessa vez não temos nenhuma vaga somente para a língua inglesa. Aqui é só para dupla habilitação e nós temos uma vaga para ampla concorrência, uma vaga para PCD e uma vaga para negros, tá? Acontece que a lei, né, que rege o decreto que rege os concursos públicos, ele diz lá que 5% das vagas devem ser reservadas para pessoas com PCDs ou pessoas PCDs ou negros, mas isso a partir de um percentual de 3 vagas. Por isso, o examinador colocou aqui, ó, não haverá reserva de vaga para provimento imediato. Então, eles serão classificados. Quando a quantitativa de vagas oferecidas for inferior ao previsto, para a lei que reserva, sendo mantido o cadastro de reserva, né? Então, como nós temos 3 vagas aí, já é um pouquinho acima de 1, então nós temos aí a disposição dessas vagas para negros e também para PCDs. O vencimento básico, aí no edital ele escreveu remuneração, mas na realidade isso é um vencimento básico, né? Inicial de R$ 6.180,86. Mas esse vencimento, essa remuneração que ele colocou ali, ela pode aumentar muito com o auxílio alimentação de R$ 1.000 e também com os auxílios, né? Transporte, auxílio escolar, assistência suplementar de saúde e outros benefícios que a lei resguardar para o professor efetivo, né? Aquele que estiver usufruindo do cargo, tá certo? Para além dessa questão, acima dos R$ 6.180, também há uma tabela de gratificação por titulação. Se você tiver só o aperfeiçoamento, será acrescido a esses 6.180, R$ 618. Se você tiver especialização, vai ser acrescido R$ 1.236. E se você tiver mestrado, R$ 3.090 e doutorado, R$ 7.107,99. E aí você pode estar perguntando, Karine, o que é especialização ou RSC1 mais graduação, RSC2 mais especialização e RSC3 mais mestrado?
O governo, né, tem uma política de incentivo aí para os professores do Magistério Federal, que tem uma classificação, né, por reconhecimento de saberes e competências. Então, quando o professor preenche uma série de requisitos, como experiência em sala de aula no ensino médio, experiência no ensino superior, que mais? Produção acadêmica, participação em eventos, ele vai pontuando e chegando a um determinado número de pontuação, mesmo que ele não tenha o doutorado, mas se ele tiver um mestrado, ele vai fazer jus ao RSC número 3 de doutor. Legal, né, gente? Tá aí uma ótima oportunidade. Bom, daí nós vamos ter, eu não vou parar nessas outras partes, mas eu sugiro, recomendo fortemente, que você leia depois, com muito cuidado, sobre os requisitos para investidura no cargo, das inscrições, o período de inscrições, o que é que você precisa para fazer a inscrição. A inscrição tá bem salgadinha, tá, pessoal? Daí você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição, verifica se você preenche ali os pré-requisitos para isenção dessa taxa de inscrição. E também, o que mais? E há outras questões relacionadas a essa reserva para pessoas com deficiência, e por aí vai, né? Reserva para vaga de candidatos negros. Então, quem se enquadra nesse perfil, né? Quais serão os procedimentos para heteroidentificação e assim por diante, tá? Solicitação especial para realização de prova objetiva para quem estiver amamentando, né? A candidata que estiver amamentando tem aí que fazer a solicitação especial. Deferimento das inscrições, você deve acompanhar lá no site se a sua inscrição foi deferida ou não, né? Porque você faz a inscrição, mas se esquecer de pagar o boleto, sua inscrição não vai ser deferida, tá? Fases do concurso. Agora eu vou fazer um comparativo com os dois editais anteriores, tá? Para você entender, na minha perspectiva, o que eu acho que essa prova aqui é uma boa oportunidade e por isso vai ser muito concorrida. Primeiro, porque a prova objetiva ela vai ser composta de 40 questões, sendo que dessas 40 questões, 10 são somente da parte de legislação. As demais, para o cargo de professor português e inglês, são 30 questões. Então, a probabilidade aí é que o examinador vai dividir, né? 15 questões para a língua portuguesa e 15 questões para a língua inglesa. O agravante aí é que os conteúdos, ambos os assuntos, né? Ambas áreas de conhecimento, elas vão ter o mesmo peso, ó. 2,5 nas questões, tá? Então, assim, não tem prova discursiva, não tem prova de informática, não tem prova de raciocínio lógico, então isso aí já é um ponto a favor, tá? Não que isso vá ser fácil, né? Tem a prova de desempenho didático e também a prova de títulos. A prova objetiva da OCP, ela sempre é composta por questões de múltipla escolha com 5 alternativas e somente uma alternativa correta, tá? Tem como característica uma prova que dá uma canseira nos candidatos. Então, quem vai fazer essa prova, é importante resolver questões dessa banca antes para ficar familiarizado com a estrutura da prova, com o tipo de enunciado, se o enunciado é longo, se ele é mais curto, palavras que eles utilizam da língua portuguesa, tá? As provas são feitas em ambas as línguas. Eu estava olhando ali a prova do IF baiano, ela foi praticamente a prova toda em língua portuguesa. Mas não é porque foi em língua portuguesa que foi uma prova mais fácil, tá? Para aprovação na prova objetiva. Tem que acertar para aprovação, não é para classificação. Observa bem que eu estou falando de aprovação. Então, nós vamos ter muitos aprovados. 50% de acerto nas 40 questões e não pode tirar 0 em nenhuma das áreas do conhecimento. Você tem que acertar pelo menos uma de legislação e pelo menos uma da sua área do conhecimento, né? É óbvio que você vai acertar muito mais do que isso, tá? E aí, a nota final vai ser feita com a média ponderada. Condições para essa prova. Essa prova ela vai ser aplicada em vários municípios, em várias cidades do estado do Mato Grosso do Sul. Então, isso é uma vantagem para os candidatos de todo ali o estado, né? Tem vários campos, então tem aí, ó, todas as cidades onde essa prova será aplicada, tá? Depois vem algumas orientações que não custa nada lembrar novamente, né? Que fazem parte da sua preparação também para o concurso público. Organizar a forma como você vai se deslocar da sua casa até o local da prova, quanto tempo você leva, como você vai, tomar cuidado com a caneta de tinta azul ou preta, não ficar só com uma de uma cor e depois chegar lá a caneta não funcionar. Observar isso, documento com foto, tá? Tudo bem organizadinho para você não perder ali
nenhuma oportunidade. Vai que você estuda, se prepara e chega lá na hora você não tem a caneta azul, o seu documento não tem identidade, não tem foto, você perde, e aí, já pensou tanto trabalho para nada, né? Então não custa nada se organizar muito bem para esse momento da prova. Mais adiante, lembretes importantes que eu gosto de colocar aqui para a hora da prova. Não será substituída a folha de resposta definitiva em hipótese alguma. Não será substituída, tá? As marcações são de sua inteira responsabilidade. Por isso que quando eu oriento aqui o momento da prova, eu digo sempre assim, olha, responde primeiro tudo que você tem certeza. Você tem certeza absoluta, responde tudo que você sabe primeiro. E já passa a resposta automaticamente para a folha definitiva. Por quê? Porque daí você fica com menos questões para passar tudo ao final e às vezes confundir uma linha com outra e acabar perdendo um ponto só porque você fez essa confusão. Gente, isso acontece muito. Já aconteceu comigo quando eu fiz prova e isso é muito comum acontecer com os concurseiros. Eu, pelo menos, comecei a ficar esperta porque eu via que eu repetia esse erro, então eu passei a pegar a primeira prova, tudo que eu tinha certeza eu respondia e já passava para a folha de respostas. Depois eu ia me debruçar, deixar o restante do tempo de prova para que eu respondesse as questões que eu tinha dúvida, tá? Caderno de questões, para você receber o caderno de questões, você vai poder levar o caderno de questões, mas você deve ficar, né, devendo obrigatoriamente devolver ao fiscal, e poderá levar consigo caso permaneça até o final. Então, você vai permanecer até o final e daí depois você vai chegar em casa, vai escanear a sua prova e vai mandar ali para o e-mail do Inglês de Concurseiro, que está aqui na descrição do vídeo, ou então para o meu WhatsApp, que também tem um número aqui embaixo na descrição do vídeo, para eu trazer o comentário para vocês sobre as questões, tá? Agora, a segunda etapa, que é a etapa da prova de desempenho didático, tá? A prova de desempenho didático, ela é uma prova eliminatória e classificatória. Então, aí já vai começar a juntar a pontuação da prova objetiva e a pontuação da prova de desempenho didático. É muito importante destacar que serão chamados para a prova de desempenho didático, no caso dos professores de língua inglesa, língua portuguesa, até o 28º candidato ou candidata classificada. Continuando, então, lá embaixo, a prova de desempenho didático é uma prova que vai ter a duração de 20 minutos. É 20 minutos de aula. Pessoal, teve concurso do Instituto Federal de Sergipe do ano passado que era 40 minutos. De Minas teve 50 minutos de aula, com prova de dupla habilitação para professor, para montar material e tudo mais. Então, 20 minutos é um tempo razoável para você ministrar ali uma aula e ser avaliado por ela, tá? Você deve apresentar o plano de aula, né? Que vai da aula que você elaborou, vão ser 3 examinadores na banca, sempre esse número ímpar, e cada um vai ter a sua folha para preencher ali a nota que ele vai passar para você. Aqui neste pedaço nós temos, como que eu vou dizer para vocês? As orientações para o plano. Como que vocês vão construir o plano e como vocês vão ser avaliados durante a apresentação. Então, toda a prova de desempenho didático, ela deve tomar como princípio essas orientações que estão aqui, ó. Todas essas, tá? Porque esses serão os itens que vocês serão avaliados ali na hora da prova. Sendo que os que valem 10 pontos são os que estão na hora da apresentação, né? Domínio e segurança da abordagem do tema, motivação, clareza e objetividade, né? São esses que você deve tomar bastante cuidado. Na prova de títulos, muito interessante e diferente dos outros concursos, a OCP aí só vai considerar os títulos, né, de graduação, de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, e também experiência profissional docente. Isso aqui é uma grande vantagem para quem já está em sala de aula há muito tempo, né? E uma desvantagem para quem tem uma boa produção acadêmica, porque aí a OCP neste concurso não está interessada ali na sua produção acadêmica, tá? E também experiência na área do cargo, né? Excluídos períodos concomitantes, né? Se você trabalhou em coordenação, se você trabalhou em direção, e também serão pontos que serão considerados. Então, tá bem enxuta a parte de títulos aí, tá fácil de você montar já o seu arquivo com esses documentos
para a sua prova de título. Eu sempre recomendo já separar antes, né? Principalmente quem vai precisar comprovar o tempo de experiência. Por quê? Porque precisa ser uma declaração, num papel timbrado da instituição que você trabalhou, claramente com as suas informações, dando o início e o final do período. Então, isso aí não é um documento que as instituições, às vezes, conseguem de um dia para o outro, tá? Pode ser também sua carteira de trabalho, tirar uma cópia, mas se você trabalhou em alguma instituição e quer pegar essa declaração, então já começa a providenciar e deixar separadinho ali para a prova de títulos, tá bem? Daí tem o total máximo de pontos para a prova de títulos, né? E resultado e classificação. A aprovação é uma coisa, classificação é outra coisa. Serão classificados em ordem decrescente, ou seja, da nota mais alta para a nota menor, que ficar incluída até, no caso aqui de vocês, como são 3 vagas, até a 17ª posição. Esse concurso, ele tem um prazo de validade de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2. Mas, gente, dificilmente um concurso de Instituto Federal, ele consegue ser prorrogado porque os candidatos que são aprovados e classificados, eles são chamados. Tanto que, por exemplo, em 2023 teve concurso do Instituto Federal do Maranhão e nós já temos uma previsão de concurso já confirmada para o Instituto Federal do Maranhão para esse ano também, tá? Então, assim, se você acha que uma vaga é desanimador, não pense assim. Comece a observar que dos 3 serão classificados 17, tá? Esse é um ponto muito positivo. Ah, e se classificar os 17 é para o Mato Grosso? Não necessariamente. Você pode ser chamado para qualquer outro instituto federal de qualquer outro estado. Você pode ser chamado. Mas você não é obrigado a aceitar, tá? Você pode continuar ali na fila esperando o prazo de validade do concurso. Mas se você tiver interesse em assumir logo, tomar posse, entrar em exercício e usufruir aí dos salários e dos benefícios, tiver condições, né? Só observar a sua realidade, tá bom? Eliminação, por que será eliminado? Sugiro que faça uma leitura bem minuciosa, principalmente porque aí tem alguns requisitos para o seu comportamento durante o momento da prova. Os recursos para a prova objetiva, o gabarito preliminar, prova de desempenho, garantindo todos os direitos de recurso dos candidatos, tá? Na homologação do resultado, da posse. E atenção, se você pensa que só estudar conteúdos para a prova objetiva ou fazer uma boa prova de desempenho didático e ter todos os títulos, você ali ser chamado, quando você vai tomar posse, já está tudo garantido, você vai precisar apresentar também exames de saúde recentes. Isso significa que não é para você, enquanto estiver estudando para o concurso, comer só comida gordurosa, comida, como é que a gente chama? Junk food, sanduíche, se alimentar mal, com comida com muita gordura, né? Tomar muito refrigerante. Você já tem que cuidar da sua saúde no momento que você estiver estudando ali para a prova objetiva. Para chegar lá na hora dos exames, está tudo ok. Já pensou? Você estudar, se preparar, passar e chega ali, você tem algum problema que não te permite, que te dificulta exercer as atividades do cargo? Não dá, né, gente? Então, fica aqui um lembrete para essa parte, tá bom? Tem mais observações sobre o tratamento dado às pessoas, disposições gerais, né? E aí vamos para o que nos interessa, que é a parte do conteúdo programático. Deixa eu baixar aqui, que eu já deixei destacado de amarelo. A parte de português e inglês. Dá só uma olhadinha no conteúdo de português e inglês. Não acabou não, viu? O de inglês se estende até a outra página. Olha aqui, ó. Quase a metade da outra página, tá? Então, você tem ali português, vocês já estão acostumados, né? Fazer prova de DIF, tem sempre prova de língua portuguesa, os professores de português. Mas ainda agora aqueles professores de português que vão fazer esse de dupla habilitação, mas não tem tanta experiência na área da língua inglesa, fique de olho aqui, olha, porque o item 2 começa aqui. E, gente, olha que detalhe, ele vai cobrar até na parte de articulação de sons individuais, voiced, unvoiced, articulação, plosive, affricate, fricative
E todos os outros aqui, ó, articulação de sons vocálicos individuais, toda a parte de fonética e fonologia, toda a parte de morfemas, toda a parte de classes gramaticais, toda a parte de léxico, tá? Preposições, sinônimos. Olha aí, bastante conteúdo. Isso é da parte de conhecimentos linguísticos, ou seja, da norma culta da gramática. Agora, olha só o que ele vai cobrar, e isso ele cobra mesmo, tá? Na parte de conhecimentos teóricos metodológicos. Abordagem e métodos do ensino de línguas na história. Lembra quando eu digo para vocês que lá no minicurso A Língua Inglesa, o minicurso Métodos e Abordagens, eu conto uma história do método? Olha aí, uma história do método, história de abordagens, teorias de aquisição. Olha aí, o conteúdo 2.6 vai pedir esse assunto. E aí ele descreve, olha, tão interessante que até aqui ele vai descrever todos os métodos tradicionais. Depois dos 2, 6 e 8, ele vai falar da era do pós-método, que também eu comento lá no curso, e vai falar em sequência sobre algumas teorias, algumas metodologias ativas. Vai falar de inglês para fins específicos, vai falar de inglês, não tem como fugir para isso. Na prova do Instituto Federal Baiano, ele teve 4 questões sobre inglês para fins específicos. As questões estavam em língua portuguesa e ele chamava ali de inglês instrumental, né? Então, assim, precisa ter uma noção sobre todas essas nomenclaturas que são usadas para o inglês para fins específicos, tá? Vai trabalhar sistemas linguístico, gramatical, pronúncia, funções. E na parte de multiletramentos, multimodalidade, não fica de fora, né? Atividade controlada, atividade livre, avaliação, a língua inglesa na BNCC. Vai falar muito de avaliação, pode esperar aí no mínimo umas 2 questões de avaliação. E por último, sobre literatura e o ensino da língua inglesa. Como vocês viram, é um conteúdo bem extenso, né? É um conteúdo que exige uma preparação e principalmente muita resolução de questões que não precisam ser necessariamente só da OCP, mas se forem questões de gramática, de fonética, na parte fonética, na parte lexical, na parte de sintaxe, vale resolver todas as questões antes de chegar nas questões da prova da OCP mesmo, tá? Esse é o conteúdo para a prova objetiva. Agora, olhe que interessante, porque na parte do conteúdo para a prova de desempenho didático, para a dupla habilitação, a prova vai ser toda com 5 conteúdos e na parte de língua inglesa. Ou seja, ele quer verificar realmente a habilidade do professor que tem dupla habilitação para assumir as turmas de língua inglesa. Um ponto positivo aí nesses itens é que eles delimitaram delimitaram para 5 itens. Então, isso aí ó, fica muito mais fácil depois que você vir que você foi classificado dentre o número de candidatos, né? Dentre os 28 que serão convocados para a aula de desempenho didático, fica muito mais fácil de você construir os 5 planos com muita antecedência e já deixá-los prontos para você só lapidar na hora que for feito o sorteio, né? Porque nos concursos anteriores era uma lista enorme, você não tinha como se preparar, né? Porque como é que você vai fazer o plano de ensino de tudo de uma vez só? Você fica doido, tá? Então aí você já tem uma dica muito boa que para o professor de dupla habilitação português e inglês, né? Uma vantagem para os professores que têm dupla habilitação e atuam na parte de língua inglesa. Os que não atuam, estão em português, vão ter que se esforçar um pouco mais. Bom, aqui nós temos a data prevista, né? Que é o dia 25 de maio. Ou seja, tá bem em cima aí para uma boa preparação para a sua prova objetiva. E o momento, pessoal, é agora, é começar agora, tomou conhecimento hoje, começa agora a preparar o material, imprime o edital, destaca as partes que são importantes, já vai deixando tudo separado numa escrivaninha, numa caixa, num local que você tenha condições de estudar e ficar ali, fazer esse seu momento até você terminar a última etapa do concurso. Se ficou alguma dúvida e você quiser fazer alguma pergunta, basta colocar aqui na descrição do vídeo que eu respondo, tá certo? Bem, pessoal, viram aí que era para ser só um comentário sobre algumas partes
do edital e olha o tanto de informação importante que eu coloquei na tela do computador. Imagina se você parar para ler detalhadamente as outras partes, né? O que diz respeito à isenção da taxa, as vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais, né? Todos esses aspectos, documentação, o local da prova, a data da prova, para saber se você não tem nenhum compromisso que te impeça de comparecer nessa prova. Então, são muitas informações que a gente precisa ficar atento antes mesmo de fazer a inscrição. E observar que tem também aquela parte de confirmação do deferimento da inscrição. É se inscrever, baixar o boleto, fazer o pagamento para que a sua inscrição seja deferida. E não achar que você só fez a inscrição e tá tudo bem, não vai pagar a taxa, tá? Eu achei a taxa particularmente bem salgada, gente, mas não tem sido esse valor diferente nos institutos federais, nos concursos de institutos federais, tá certo? Bom, eu fiz uma análise dos 3 editais, do edital do Instituto Federal do Maranhão da prova de 2023, do Instituto Federal do IFE Baiano, todos os dois a OCP, do Instituto Federal e agora desse do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. A mesma banca, mas esse edital, em termos de estruturação da prova objetiva, da prova de desempenho didático e também da prova de títulos, ele não tem nada em comum com os outros editais. Ele tá um edital, como é que eu vou dizer assim, bem mais enxuto, acredite se quiser, apesar daquele tamanho de conteúdos programáticos, ele é um edital que, para sua realização, ele está mais enxuto. Enxuto por quê? Porque ele não tem prova discursiva. Então, não vai tomar ali, não vai ter mais uma prova, mais uma atividade para tomar 1 hora e meia da sua prova. Não cobra língua portuguesa separada, né, na área do conhecimento, nem informática, só legislação e a parte dos conhecimentos específicos, e com as 2 partes, incluindo 40 questões. Outra coisa também muito enxuto em relação aos conteúdos para a prova de desempenho didático. Isso torna ali, não é que torna mais fácil, mas é uma coisa mais objetiva para ajudar o concurseiro a organizar o seu plano de aula e organizar como que ele vai ministrar aquela aula em 20 minutos para a prova de desempenho didático. O número de candidatos que serão chamados também, não somente para a prova de desempenho didático, mas também classificação, como vocês viram, que eu já conversei lá e expliquei, né, que a classificação é dentro do número de vagas que a lei obriga, você já está ali no banco dos classificados e pode ser chamado tanto para o Mato Grosso do Sul quanto para qualquer outro instituto federal ao redor do país. Cabe a você decidir ou não se quer assumir essa vaga, tá? Em relação aos conteúdos, essa é a parte que eu achei melhor, mais fácil, né? Quando tá falando das questões e da organização da prova de desempenho didático. Agora, em relação aos conteúdos, eu acho que grande parte ali me preocupa, porque está muito bem detalhado tudo que ele pode cobrar. Pode cobrar dentro, vamos considerar ali, gente, não vão ser 20 questões, né? Porque são dupla habilitação, você entende que vai ser 15 e 15. Como existe muito conteúdo da língua inglesa que pode ser cobrado na língua portuguesa, pode, Karine, claro, os conteúdos teóricos, multimodalidade, multiletramento, então eu acredito que esse tipo de conteúdo vai ser cobrado na parte de língua portuguesa. Na parte de língua inglesa, vai cobrar as exceções nas estruturas gramaticais, né? Não vai deixar de fora, como está no próprio edital, a questão da língua inglesa enquanto língua franca, né? E o que me preocupou foi um extenso detalhamento sobre a avaliação. Então, eu acredito que ali o candidato, a candidata tem que estar bem preparado em relação a essa questão da avaliação. Vou até dar uma estudada, porque a avaliação não é a minha área de atuação. Vocês sabem que minha área é muito mais métodos, abordagens, letramento, multiletramentos, mas tem acontecido demais e esse assunto me interessa, então eu vou dar uma estudada para ajudar vocês também ali nessas questões. Uma outra coisa que eu acho que não vou dizer que é um agravante, mas é uma coisa que os concurseiros têm que prestar atenção. A OCP, ela não disponibiliza referencial bibliográfico. Ela não disponibilizou no concurso do IFE Maranhão, não disponibilizou no IFE Baiano e também não disponibilizou no IFE do Mato Grosso do Sul. Isso significa o quê? Que ela pode escolher
qual é o teórico, qual é o autor, qual é o estudioso dentro da linguística aplicada que ela vai utilizar para referenciar, para cobrar das suas questões. Mas independente do teórico que ela vá escolher, as teorias, elas são muito parecidas, os conceitos convergem para uma mesma linha, né? Por exemplo, o pós-método. Nós temos ali o Marava-Divelo, que é um dos autores mais citados, mas também temos Richard and Rogers, que falam, depois que eles descrevem todos os métodos e abordagens, sobre o que vem a ser o pós-método. A única diferença é que, para o Marava-Divelo, ele traz ali alguns conceitos mais atuais, que é óbvio que no Richard and Rogers, que já são publicações um pouco mais antigas, a gente não tem. Então, recomenda-se estudar ambos esses autores, tá? Bom, pessoal, esses seriam os fatores que eu considerei assim, que a gente deve ficar atento. Mas eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários quais seriam ali os fatores que você considera que o concurseiro e a concurseira de plantão deve ficar atento para esse concurso na parte de conhecimentos específicos para a prova objetiva. Porque a prova de desempenho didático nós já vimos que ela está bem mais tranquila, não é mesmo? Mas ali na parte de língua inglesa está muito, muito detalhada. Deixa aqui seu comentário. Vamos continuar o nosso debate sobre esse concurso que vai acontecer em breve. E se você não vai fazer esse concurso, mas vai estar se preparando para algum outro concurso de Instituto Federal, deixa aqui também os comentários na descrição aqui, logo depois da descrição do vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua paciência e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!